artificial, às vezes abreviado como IA, é uma área da ciência da computação que se dedica a desenvolver sistemas e programas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam muita participação do ser humano, muita inteligência humana. A ideia por trás da inteligência artificial é criar máquinas que possam pensar, raciocinar, aprender e tomar decisões de maneira semelhante aos seres humanos. No entanto, é importante ressaltar um aspecto em especial, que essas ações da IA são semelhantes aos dos seres humanos, mas não são iguais. Assim como um papagaio que emite sons de palavras humanas sem possuir a capacidade de pensar, a inteligência artificial realiza ações semelhantes à dos seres humanos sem possuir também essa capacidade de pensar igual ao ser humano. Essa distinção é muito importante para não cair no erro de antropomorfizar as máquinas, né? A gente pensar que vai vir tipo, né, o filme do Netflix ou de uma ficção futuro de máquinas que vão destruir a humanidade. E aí existem diferentes abordagens e técnicas dentro da inteligência artificial. Uma delas, por exemplo, é a IA simbólica, que se baseia em regras lógicas e representações simbólicas para modelar o conhecimento e o raciocínio. Nesse caso, os sistemas são programados para seguir regras pré-definidas, tipo árvore de decisões. Alguns estudiosos não chamam a IA simbólica de inteligência artificial, porque é algo muito mecanizado, pré-definido. E aí existe um outro tipo de inteligência artificial que é conhecido como aprendizado de máquina, ou o famoso machine learning, que se concentra na capacidade dos sistemas aprenderem a partir de dados, identificando padrões e construindo modelos estatísticos. Então a inteligência artificial ela analisa uma quantidade grande de dados, a partir disso descobre padrões e constrói modelos estatísticos. Os algoritmos de aprendizagem de máquina permitem que a máquina se ajuste automaticamente e melhore seu desempenho à medida que mais dados são processados. Então a máquina não só cria modelos estatísticos, mas através de mais dados ela se retroalimenta, melhorando o próprio algoritmo daquela máquina. E dentro do aprendizado de máquina, que é o machine learning, existe o deep learning, que ganhou muito destaque nos últimos anos. O aprendizado profundo, ou deep learning, utiliza redes neurais artificiais, com múltiplas camadas, para extrair informações e reconhecer padrões em dados complexos, como imagens, áudios e texto. E essa abordagem é que tem sido mais utilizada geralmente. A inteligência artificial tem diversas aplicações em diversos setores, como saúde, finança, transporte, manufatura. E é fundamental que a gente utilize a inteligência artificial de forma ética e responsável. E vamos falar disso também na dica de hoje. Então eu expliquei o que é inteligência artificial. Agora eu vou explicar como a inteligência artificial está transformando a forma como as empresas operam e quais são os principais benefícios que ela pode trazer para o seu negócio, que é isso que importa. Como a inteligência artificial pode me ajudar dentro do meu negócio. Então, por exemplo, setor da saúde. A inteligência artificial tem o potencial de revolucionar a área da saúde. Por exemplo, algoritmos de inteligência artificial podem analisar imagens médicas, como exames de ressonância magnética, para auxiliar médicos no diagnóstico de doenças. Recentemente, saiu um estudo de uma inteligência artificial que conseguiu detectar câncer em sua fase super inicial, que humanamente falando seria impossível. Mas pela capacidade de analisar uma quantidade gigantesca de dados, a inteligência artificial conseguiu. Recentemente, uma inteligência artificial conseguiu produzir uma nova vacina. Numa pesquisa que demoraria 5, 6, 7 anos, testando quais seriam as melhores combinações, ela sugeriu a melhor combinação de maneira muito mais rápida e saiu uma nova vacina, muito mais barato, muito mais rápido, muito mais acessível. Dentro do setor financeiro, como a inteligência artificial pode ser utilizada? Por exemplo, para análise de risco, para fazer o score de maneira automatizada. Mas não só isso. Um uso muito importante da inteligência artificial é para impedir fraudes. Então você que compra utilizando o cartão, você tem um hábito, um padrão de comportamento na hora de comprar.
E aí, com a inteligência artificial, se você foge desse padrão, automaticamente ela identifica, permitindo impedir transações suspeitas ou atividades suspeitas. No varejo, como é que a inteligência artificial pode ser utilizada? Analisando, por exemplo, o comportamento de compra dos clientes, quais são suas preferências, o histórico de compras, para assim oferecer recomendações personalizadas, algo que, por exemplo, a Amazon é uma das grandes pioneiras. Quando você compra alguns livros na Amazon, imediatamente ela começa a indicar livros que outras pessoas compraram ou livros semelhantes àquele, permitindo com que as chances de uma conversão, de uma nova compra, aumente. No setor do transporte, isso está revolucionando o mercado. Né? Táxi e Uber estão discutindo aí, né, uma discussão meio que já passou, mas daqui a pouco não vai ter nem táxi nem Uber. Os carros autônomos estão chegando. Nos Estados Unidos e na Europa já existem alguns países que estão testando veículos autônomos para transporte de pessoas. Não só isso, transporte de mercadorias. Mas também pode ser utilizado, um exemplo no transporte, o Waze, uma inteligência artificial que indica qual é o melhor caminho, como ajustar, qual é o melhor itinerário, qual seria o lugar mais seguro para você estar seguindo aquela rota de entrega, diminuindo custos e aumentando a eficiência na entrega. O setor de marketing também é muito utilizado, a inteligência artificial, especialmente para descobrir padrões das pessoas que utilizam as redes sociais, especialmente no marketing digital, e a partir disso mandar anúncios de maneira segmentada, de um modo muito mais assertivo. Todos nós fomos bombardeados já por esses tipos de utilização de inteligência artificial. E no mundo jurídico, pessoal, o mundo jurídico tem se usado amplamente, pode ser utilizado para análise de documentos legais. Então, a inteligência artificial analisa a quantidade gigantesca de documentos, cláusulas, contratos, para saber se existe algum precedente jurídico que precisa ser atualizado, ou se falta algum tipo de procedente, fazendo com que a criação daquele documento e a análise daquele documento seja muito mais preciso, muito mais rápido. Para a pesquisa jurídica, análise de jurisprudência, doutrinas, leis, modificações legislativas. Então, a inteligência artificial também é utilizada para isso. Assistentes virtuais jurídicos, a inteligência artificial pode ser o primeiro momento para uma triagem, para tirar algumas dúvidas, para que quando chegue no advogado, aquela pessoa já passou por algumas etapas de maior consciência do problema e da necessidade dela, e ela chegue melhor preparada para dialogar com o advogado. Previsão de resultados judiciais, a famosa jurimetria, que é a utilização de inteligência artificial e estatísticas para analisar todos os casos antigos e prever a possibilidade de ganho daquele caso. Qual é a porcentagem da possibilidade de eu estar ganhando aquele caso, naquele tribunal, com aquele juiz, desse tipo de problema específico? Então, quais seriam os melhores argumentos a ser utilizado para aquela comarca, para aquela vara específica, dependendo do meu problema? Resolução de conflitos online também é utilizado para mediação e conciliação. A gente vê, por exemplo, o eBay, que foi um grande precursor disso, onde você, quando tem algum problema de entrega, você gera um conjunto de respostas automatizadas para resolver o seu problema. Então, pessoal, a inteligência artificial ela está permeando todas as nossas relações sociais e todas as nossas relações comerciais. Cada vez ela é mais importante, gerando novos modelos de negócios, novos ganhos para a sociedade como um todo. Espero que eu tenha falado algum campo que possa estar ajudando você a ter algum insight e estar utilizando no seu negócio no dia a dia. Todos nós sabemos que a utilização de inteligência artificial pelas empresas traz consigo uma série de benefícios, mas também um conjunto de desafios éticos no campo da privacidade e no uso dos dados. Então, embora a inteligência artificial traga esses benefícios, sua implementação inadequada pode resultar em questões problemáticas que afetam a confiança do público. E hoje, mais do que nunca, a confiança é um dos elementos mais importantes na hora de gerar uma relação de longo prazo com o seu cliente. Então, essa confiança e essa proteção dos seus direitos individuais.
E aí, falando em alguns desafios que tem na hora de implementar a inteligência artificial. Primeiro desafio, viés algorítmico. Um dos principais desafios éticos da inteligência artificial é o viés algorítmicos. O algoritmo da inteligência artificial são treinados com base em conjuntos de dados existentes. E se esses dados contiverem preconceitos, o algoritmo pode perpetuar esse viés. Então, se aquela base não for bem treinada e diversificada, ela pode gerar um problema, por exemplo, que a gente chama de preconceito algorítmico. E aí, como é que a gente resolve isso? Diversificando a base de dados. Tem um caso famoso de uma pesquisadora da MIT que, na hora de utilizar a inteligência artificial para acessar o sistema, a inteligência artificial não a reconhecia por ser negra. Mas por quê? Porque os dados daquele algoritmo não foi treinado com uma base mais diversificada. Então é muito importante a gente ter em conta isso. O viés sempre existe, pessoal, no ser humano. O que o algoritmo faz, muitas vezes, é manifestar viés que estão ocultos. Como ele é capaz de analisar uma quantidade gigantesca de dados, ele consegue descobrir certas inclinações que não são positivas e que podem gerar preconceitos. Um segundo ponto importante, transparência e explicabilidade. Tá? Outro desafio importante é a possibilidade dos algoritmos serem transparentes e explicáveis. Alguns modelos de IA, como as redes neurais profundas, são muito complexos e difíceis de serem compreendidos até mesmo pelos próprios desenvolvedores. Então isso leva a um conjunto de questões e dúvidas de quais são os critérios que devem ser utilizados na hora de criar um algoritmo. Então é importante que a empresa se esforce para criar algoritmos que possam ser auditados e explicados de forma clara, especialmente em caso em que as decisões afetem diretamente as pessoas. Então, a explicabilidade e a transparência são fundamentais. No entanto, por outro lado, nós temos que ter em mente as limitações da própria tecnologia. Quando você, por exemplo, vai ter uma decisão judicial, você não sabe todos os vieses que tem um juiz. Ele toma aquelas decisões baseadas nos fatos e no direito. Mas pode ser que naquele dia o juiz tenha tido um problema na família que acaba impactando na decisão dele. De fato, tem um estudo em Israel mostrando que decisões perto do almoço, que é a hora que as pessoas estão com mais fome, eram mais negativas para os réus. Então, o ser humano possui um conjunto de vieses e muitas vezes o próprio ser humano é difícil de explicar. Mas, na medida do possível, devemos tentar de buscar essa transparência e explicabilidade dentro da inteligência artificial. Um outro aspecto muito importante é a privacidade dos dados. Na inteligência artificial, ela depende de uma grande quantidade de dados para aprender e melhorar seu desempenho. Então, no Brasil, nós já temos a LGPD, na Europa, a GDPR, na China, no Japão, estão criando medidas de segurança robustas para poder implementar essa proteção de dados. Um caso muito comum é o famoso ChatGPT, que é um tipo de inteligência artificial que a gente chama de inteligência artificial generativa. Na Itália, ela foi proibida durante um tempo devido a essa questão da privacidade dos dados. E é o que eles fizeram? Colocaram nas configurações a possibilidade de você ocultar os dados que você está inserindo dentro do ChatGPT e não utilizar esses dados para o treinamento da própria máquina. Então, o próprio desenho da máquina ele é feito para melhorar e aumentar a privacidade e aumentar a proteção desse dado. O consentimento informado ele é muito importante, né? Na hora de utilizar dados dos seus clientes, é importante que você informe que dados vão ser utilizados e para que são utilizados. Um outro elemento importante é justamente da responsabilidade diante de problemas com a inteligência artificial. Então, é o famoso caso, um carro autônomo, né, atropela uma pessoa, como já aconteceu nos Estados Unidos. A responsabilidade é de quem? De quem fez o algoritmo, de quem fez o treinamento da máquina, é da pessoa que atravessou fora da faixa, que foi o caso que aconteceu, né, atravessou fora da faixa, de quem é a responsabilidade em casos de acidentes com inteligência artificial. Esse também é um grande tema polêmico que está sendo discutido. A gente falou um pouquinho também já de discriminação, a gente falou de viés, questão da discriminação e da equidade e a supervisão humana. Dependendo do que é utilizado e para que é utilizada a inteligência artificial, deve-se ter uma revisão humana. Um exemplo muito simples. Recentemente, em Nova York,
um advogado utilizou de maneira indevida o ChatGPT. E o ChatGPT, ele não foi feito para mostrar a verdade das coisas, mas para dar respostas coerentes em cima das perguntas que você faz a ele. E aí o ChatGPT criou aquilo que a gente chama de alucinação, um montão de precedentes que não existiam. E o advogado colocou isso na peça judicial. Então, o juiz viu isso como uma ação de má-fé ou uma imperícia do advogado e multou por causa disso, porque, em última instância, quem assina a peça é o advogado, não é a inteligência artificial. Assim como, por exemplo, a inteligência artificial sendo utilizada para cálculos de construção de prédio ou engenharia. Quem assina ali é o engenheiro, e a responsabilidade, nesse caso, é o engenheiro. Por isso tem a supervisão humana, do ser humano olhar, analisar e ver se está tudo ok para dar a sua assistência. E por último, pessoal, que é pouco falar da segurança cibernética. Né? A inteligência artificial ela tem muitos problemas relacionados à segurança cibernética que deve ser implementado. Então, criptografia, autenticação em 2 passos, monitoramento contínuo, né? E, por último, a discussão do impacto nos empregos nas relações trabalhistas. É outro desafio muito grande relacionado à inteligência artificial, porque a velocidade das transformações tecnológicas é cada vez mais rápida. E será que a gente vai ter a capacidade de criar novos empregos na mesma velocidade que a inteligência artificial está substituindo alguns empregos? E aí surgem algumas teses, como, por exemplo, do salário mínimo universal para aquelas pessoas cuja profissão serão impactadas pela inteligência artificial. O metaverso é um conceito que se refere a um ambiente virtual tridimensional criado digitalmente, onde as pessoas podem interagir, comunicar-se, participar de atividades diversas, simulando uma realidade alternativa. É um espaço virtual compartilhado que combina elementos do mundo real e do mundo digital, permitindo que os usuários explorem e interajam com objetos, pessoas e ambientes virtuais diferentes. Pessoal, eu utilizei muito a palavra mundo virtual e mundo digital. Por quê? Porque a realidade virtual ela é tão real quanto a realidade física, apesar de possuir uma dimensão diferente. Na realidade virtual, ela também gera problemas jurídicos, relações, as pessoas têm trocas econômicas. Não é igual ao mundo físico, mas é semelhante. Então, o mundo virtual ele não é irreal, ele também é real. E é muito importante eles terem isso em conta, senão a gente vai diminuir a importância dessa nova tecnologia que está transformando toda a sociedade. Então, para compreender um pouco melhor o conceito de metaverso, pode-se fazer uma analogia com jogos de videogame em mundo aberto, como o famoso GTA. Então, no GTA, os jogadores podem explorar livremente ambientes virtuais, interagir com outros personagens, realizar missões e experimentar uma vida virtual completa. Mas, no entanto, no metaverso, vai além dos jogos de videogame e busca criar uma experiência muito mais abrangente e muito mais imersiva. É um espaço onde a realidade virtual, a realidade aumentada e outras tecnologias se unem para proporcionar uma experiência compartilhada e interativa em um ambiente digital tridimensional. Então, o metaverso ele pode ser acessado por meio de dispositivos como computadores, smartphone, óculos de realidade virtual. A gente teve agora o recente lançamento do óculos da Apple, que trouxe à tona novamente toda essa temática do metaverso. Um exemplo prático do metaverso é o Fortnite, que além de ser um jogo, se tornou um espaço social. É um espaço social onde os jogadores podem se encontrar. Eles assistem shows virtuais. Justin Bieber fez um show lá no metaverso. Podem comprar itens virtuais, interagir com outros jogadores. Então, por exemplo, a Nike, em um dos metaversos, e não existe um único metaverso, assim como não existe uma única inteligência artificial. Sobretudo, é um conceito que é aplicado de diversas maneiras. Então, em um outro metaverso, a Nike criou uma loja onde você pode comprar através de NFTs. O que são NFTs? São certificados digitais baseados na blockchain. Então, comprar um tênis virtual. E aí, ao comprar um tênis virtual no metaverso, a pessoa recebe em casa também um tênis físico.
olha só a interação entre o mundo virtual e o mundo, né, real, o mundo físico que a gente vive, o mundo virtual e o mundo físico. Então, o conceito do metaverso tem despertado o interesse das grandes empresas e organizações. E por quê? Porque já existem pesquisas falando que até 2030, US$ 1 trilhão a economia que vai girar em torno do metaverso. E aí, pessoal, né, nós temos que entender que nós vivemos nessa quarta revolução industrial, nessa era da hiperconectividade. Luciano Floridi, que é um grande filósofo europeu, ele fala que a gente vive num mundo on-life, num mundo que não é nem 100% digital e nem 100% analógico, um mundo misturado. E nesse mundo misturado, ele traz até uma imagem bem própria da cultura brasileira, que é o manguezal. Né? O mundo que nós vemos não é nem água doce e nem água salgada. Salgada é água salobra, que é uma mistura da água doce com água salgada. Existe uma nova realidade, que é essa realidade mista. E aí, de que forma as empresas podem utilizar essas tecnologias do metaverso como uma ferramenta? As tecnologias do metaverso estão permitindo que se criem novos modelos de negócios. Então, uma coisa que você pode fazer, em primeiro lugar, uma presença virtual, que é o primeiro passo. As empresas podem criar uma presença virtual em algum dos metaversos que existem, estabelecendo uma representação digital do seu produto ou da sua marca. A Gucci está fazendo isso, Nike está fazendo isso, várias empresas estão fazendo isso. Você pode fazer isso também. E dentro dessa loja pode ter NFTs, onde a pessoa compra um produto virtual e recebe na sua casa um produto físico. Pode ser uma roupa, o McDonald's está fazendo isso com alimentação, então é possível ter essa presença virtual. Experiências imersivas é um outro modo também que você pode estar utilizando o metaverso. Então, o metaverso ele permite criar experiências imersivas e envolventes com o consumidor. As empresas elas podem desenvolver ambientes virtuais onde os usuários podem participar de eventos, assistir shows, testar produtos, interagir com outros usuários, criar uma verdadeira comunidade. Pessoal, temos que entender, se nós olhamos para empresas como, por exemplo, Apple, eles não têm apenas consumidores, eles possuem uma comunidade de fãs, que é um caminho novo que todas as grandes empresas estão fazendo, criar uma comunidade de fãs. Então o metaverso permite essa experiência imersiva, onde você pode estar alimentando, promovendo essa comunidade de fãs. É algo, por exemplo, que a Reserva fez. A Reserva lançou os NFTs, onde você entra no clube exclusivo da Reserva e a partir disso você adquire produtos e serviços, dá sugestão na criação de novos produtos e serviços, participa de eventos, palestras para esse clube exclusivo da Reserva. Com esse NFT, que é uma espécie de identidade desse clube exclusivo do Reserva. Uma outra coisa também muito bacana que está sendo utilizada para colaboração e trabalho remoto. Então a gente está vendo no mundo híbrido, muitas empresas surgiram durante a pandemia, onde as pessoas estavam muito longe uma da outra, e aí você pode criar avatares, escritórios virtuais, onde todos os dias as pessoas se conectam com esses avatares e eu consigo interagir de maneira quase que instantânea com essas pessoas. Pense só, trabalho remoto, cada um na sua casa, tem alguma dúvida, manda uma mensagem. Até aquela pessoa responder, às vezes é uma pergunta muito simples e muito rápida. E aí com avatares, eu me aproximo do outro avatar e tiro aquela dúvida naquele momento. De maneira muito rápida, muito mais simples, muito mais eficaz, sem ficar mandando tanta mensagem, tanto e-mail, tanto WhatsApp, ou se comunicando de outras maneiras, de maneira escrita. Então já vai lá, se aproxima com o avatar, tira aquela dúvida muito pontual, fazer reuniões, colaborar com projetos, aulas, universidades estão indo para o metaverso. E também testes e simulações. Você pode criar testes e simulações, marketing, publicidade, criar novos produtos e serviços para que a sua empresa ela tenha um espaço no metaverso, atendimento ao cliente. Nós temos que entender, pessoal, que nós somos, de certo modo, eu falo nós, pessoas da minha idade, né? Imigrantes digitais. Nós não vamos ser os usuários principais do metaverso. Por isso que a Microsoft comprou a maior empresa de games, porque são os adolescentes e jovens que, para eles, vai ser muito natural. Em vez de, antigamente, a gente ligava pelo telefone para tirar uma dúvida no saque. Hoje em dia, como é que vai ser feito? Eu entro com meu avatar no metaverso e tiro uma dúvida com aquela empresa diretamente. Um atendimento muito mais personalizado no ambiente virtual.
Então, esses são alguns modelos. Então, a gente podia falar de pesquisa de mercado, educação e treinamento, desenvolvimento de novos produtos. Mas o metaverso, pessoal, é justo, é o futuro se fazendo presente, onde a realidade física e a realidade virtual vão cada vez mais se unirem, criando uma nova camada da economia com novos produtos e serviços para atender essa nova demanda que está surgindo. E você, a sua empresa, também pode estar atuando em algum desses modelos que eu expliquei agora.